em sua autoridade, rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é Deus que tudo vê. Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que sente as grandezas está em seu coração. Conhece os humildes e contritos, alívio aos aflitos e nunca vai negar te amar. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, Ele conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Ele vai sarar tuas feridas. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, Ele conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, Ele vê dentro da alma. Esse Deus é Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê. Amém. Boa noite. Por que boa noite? Quem está falando boa noite? Vocês estão prestando atenção, né? Agora, eu só queria testar vocês. Feliz sábado. Louvado seja Deus, estamos aqui. Maranata. E quando Ele vier, nós o veremos, amém? Eu tenho certeza disso. Nós poderemos ver Jesus. Eu fui convidado pelo Alessio já há algum tempo
Na noite já faz um tempo que era pra gente ter vindo aqui, mas as coisas não vão aí. E aí ele falou assim, você vai então tal dia, marquei, e hoje, dia 18 de abril, uma data extremamente especial por vários aspectos, tá? Primeiro aspecto, porque é uma data para louvar a Deus, porque nessa data nasceu o MAP. Bom, e aí alguém vai dizer quem é MAP, né? Quem é? Então deixa eu ir mais perto, que é para vocês entenderem um pouquinho. O MAP, vocês vão entender daqui a pouco. Então, alguma coisa que vocês já conhecem, está perto de vocês. No dia 18 de abril, há 46 anos atrás, eu nasci. Então, louvado seja Deus, hoje é meu aniversário. E estar na casa de Deus e comemorar, falando de Deus, é a melhor coisa que pode existir. Gente, minha voz é alta, né? Então, se em algum momento aí vocês acharem que está muito alto, não levante a mão, não pisque, não fale nada, mas sim, me avise, eu falo mais baixo, eu prometo. Algumas coisas que a gente vai ter no sermão de hoje, algumas partes que eu queria apresentar para vocês um pouquinho o MAP. Quero ler alguns textos bíblicos, fazer alguma aplicação e quero contar para vocês 3 histórias, 3 pequenas histórias, tá bom? Eu estava em casa pensando por onde eu começaria, apresentando o MAP, apresentando as histórias, as 3 histórias, ou lendo os textos. Então abre sua Bíblia, a sua Bíblia aí, abre sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 2. Eu tinha marcado com o Alessio, daí de repente eu falei assim, Alessio, prega sobre o quê? Você tem um tema? E ele disse, não, tá tranquilo. Daí passou-se alguns dias, cadê a Jaquelina? Tá para ele? Ó, tá lá em cima, ó, lá do lado direito. Então, aí ela entrou em contato comigo e disse assim, você não pode pregar sobre esse assunto, o MAP, né? E o MAP, eu estive na organização do MAP, do manual que deu origem ao MAP. Então eu acho que eu tenho certa propriedade para conversar pelo menos uma parte. Então não vai dar para conversar tudo hoje, tem muita coisa que a gente pode explorar, falar e tal. E aí eu tinha um tema já preparado para a gente pregar. E aí, de repente, eu mudei do foco e estou aqui com o material. Tinha também o material do MAP que eu usei na minha igreja, mas eu preferi não usar o material do MAP. Aderir ali ao material da Jaquelina, mas quero pedir licença porque eu também modifiquei. Mas vir aqui para mim é muito importante. Você está com a tua Bíblia aberta, Tiago 1, e nós vamos ler um pouco, mas deixa eu falar um pouquinho para vocês quem é MAP, o que é MAP, de onde vem MAP. O MAP, na verdade, é o Ministério Adventista das Possibilidades. O Ministério Adventista da Possibilidade é um ministério da igreja em nível mundial. Começou como MACBV e passou a ser MAP. Antes era o Ministério Adventista de Pessoas com Deficiência e basicamente dentro dela o MACBV, que era o Ministério Adventista de Pessoas com baixa visão e visão e cegos, né? Então por isso MACBV. Aí os nomes foram mudando, a gente tem um defeito de falar siglazinhas, então o defeito é MAP, mas é Ministério Adventista das Possibilidades. Aí você fala, mas o que o Ministério da Possibilidade faz? O que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho alguma coisa com isso? Então, o Ministério Adventista das Possibilidades ele foi fundado, a origem entender os problemas das pessoas que têm alguma vulnerabilidade, alguma dificuldade de inserção à comunidade, principalmente a comunidade da igreja, e aí favorecer, facilitar, franquear o acesso dessas pessoas a recursos e espaços da igreja adventista ao longo do mundo. O primeiro trabalho com o Ministério Adventista das Possibilidades, ele não se chamava assim, mas houve uma sociedade chamada Sociedade Bartimeu. Era uma associação adventista que tinha ganho uma impressora Braille e que estava pensando em transformar os materiais que antes eram feitos em fita cassete, transformar em Braille. Esse trabalho não foi muito adiante, por causa da complexidade do trabalho Braille, o material Braille muito caro, muito extenso, isso lá na década de 90. Mas as coisas continuaram e quando chegou ali por volta do ano 2000, aproximadamente,
começou aqueles movimentos de pequenos grupos. Então a igreja se dividiu em pequenos grupos, os festivais de pequenos grupos, quem tem mais tempo de igreja sabe disso. E aí eram grupos que eram formados com aproximadamente 12 pessoas. E aí depois ele se dividia e tal, e assim foi muito bom para a igreja, motivou muita gente. E um rapaz, deficiente visual, chamado Manuel, estava lá em São Paulo, do lado do Colégio NASP. E aí ele disse assim: o que eu posso fazer para pregar o Evangelho? Qual pequeno grupo eu posso montar? E aí ele começou a reunir o grupo dos amigos dele. Que amigo? Deficiente visual. Ele, cego, começou a reunir pessoas com deficiência visual. E aí as pessoas começaram a vir, só que o grupo não era mais um grupo de 12. Não tinha quem tocasse um segundo, um terceiro, um quarto grupo. E as coisas foram se espalhando, vinha gente de fora. E quando foi há cerca de 12 anos atrás, um dia meu telefone tocou e alguém disse assim: Renato, tal pessoa perdeu a visão e ela quer falar com você um pouquinho. E aí eu comecei a conversar aqui em Taubaté com a Regiane, que alguns devem ter conhecido. Ela perdeu a visão com um assalto lá em Vida. E aí nós começamos a conversar e ela tinha acabado de perder a visão. Eu fui até ela, nós conversamos um pouco, dei algumas dicas de como ser uma pessoa cega e como conseguir conviver com isso tudo. Depois eu converso um pouquinho mais. E aí a igreja de Tremembé abriu um espaço para que a gente começasse a montar um pequeno grupo em Tremembé. Só que as coisas estavam se estruturando ainda dentro do Ministério Adventista das Possibilidades, que não se chamava assim. E aí nós fomos para São Paulo, no primeiro encontro, e lá nós nos encontramos com o Ministério de Surdos Adventistas. Não sei quem aqui conhece, mas eles deram hoje um site chamado Surdos Adventistas. Por conta deles, um ancião da igreja lá do NASP criou um outro site chamado Cegos Adventistas. E aí o movimento estava então se estruturando em torno das pessoas com deficiência auditiva e das pessoas com deficiência visual. Mas existem outros grupos dentro da igreja que poderiam estar dentro desses grupos a serem incluídos. Os grupos que às vezes são excluídos por alguns de nós. A gente nem percebe, a gente nem vê. Mas aí o trabalho começou a avançar e o nosso segundo encontro foi lá em Cotia para estruturar um trabalho estadual com a Associação Paulistana. E aí conversamos um pouco, um mês depois, tudo assim correndo, tudo se encaminhando desse jeito. Nós fomos chamados para ir para a divisão sul-americana. Eu e a Cíntia estivemos em Brasília. Acho que eu não me apresentei direito, mas depois eu me apresento. Não é bem forte. Mas aí nós fomos para lá, começamos a conversar sobre o Ministério das Possibilidades, que foi fundado no dia 18 de abril, se eu não me engano, de 2012. E aí nós tivemos lá o pastor Edson Choque, quem dirigia a reunião, e aí tudo começou a se desenvolver, mas precisava criar um manual. E aí, em cima do manual, escolheram-se algumas pessoas que tinham influência nesses grupos, nos grupos de afinidade. Bom, daí o MAP, o Ministério Adventista das Possibilidades, foi criado e dividido em 7 pequenas áreas. Vocês estão com a Bíblia aberta ainda, né? Tá bom, não tem, não fecha não. Se você está com a Bíblia no celular, não vá para aquela notificação, fica aí nesse texto, guarda aí, tá bom? Mas aí, gente, estávamos lá conversando sobre os grupos, quais grupos eles iriam atender. Basicamente, o trabalho começou com surdos e cegos, ou cegos e surdos. Mas depois ele começou a se ampliar, começou a pensar em pessoas com mobilidade reduzida, pessoas que tenham algum tipo de paralisia, ou tetraparesia, que tenham perdas de movimento. Aí a igreja começou a se estruturar para tentar fazer um trabalho voltado para atender pessoas assim, com essas três especificidades, tá bom? Essas 3 limitações: a limitação da visão, a limitação auditiva e a limitação física. Mas também há um outro grupo que hoje é chamado de neurodivergente. O neuro
atípico, que são as pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual. Hoje a gente ouve muito na televisão se falar de transtorno do espectro autista, o tal do TEA, né? É assim que a gente ouve toda hora a programação de TEA e tal. Mas isso está dentro de um grupo de pessoas que tem algum tipo de deficiência intelectual. Pode ser pessoas com síndromes variáveis, como síndrome de Down, síndrome de Rett, pode ter alguns como X frágiles e companhia. Tem várias deficiências classificadas por CID, por CIF também, todas elas classificadas. E aí o MAP disse, mas não é só esse grupo que é vulnerável, tem mais gente que também é vulnerável. Esses 4 aí, a gente precisa arrumar um jeito de atender. E aí tem mais gente, por exemplo, as pessoas enlutadas, os órfãos, também são pessoas que têm certa dificuldade, às vezes dificuldade de se inserir na igreja mesmo. A gente faz programa para famílias, e às vezes a pessoa perdeu um filho, perdeu uma filha, perdeu o pai há pouco tempo, ou perdeu a mãe, ou perdeu um esposo, uma esposa, e por isso ele se sente limitado de estar na igreja, de vir à igreja, todo mundo feliz, todo mundo animado, e ele entristecido. E um outro grupo, né? Então tem aqui os grupos dos enlutados, os grupos dos órfãos, e um outro grupo que se estabeleceu, deixa eu ver aqui, as viúvas, né? Também as viúvas, os órfãos e o sétimo, deixa eu pensar aqui quem é o sétimo, né? E os cuidadores. Então também se estabeleceu um cuidado em cima de cuidadores. Por quê? Porque às vezes a pessoa está em casa, está acamada, e você não consegue vir à igreja, não tem condição de vir à igreja. Então como é que a igreja vai chegar até essas pessoas? Então isso tudo foi pensado dentro do manual voluntário. Então se você hoje entrar lá na União Central Brasileira, se você entrar na APB, se você entrar na Divisão Sul-Americana, uma conferência geral, e procurar pelo Ministério Adventista de Possibilidades, você vai ter inclusive material traduzido, material de fácil acesso por leitor de tela, para uma pessoa cega, material em libras, também para pessoas com deficiência auditiva, letra ampliada, e aí alguns de vocês hoje usam alguns materiais que são materiais que foram criados para pessoas com deficiência. Bom, vou puxar a sardinha para o meu lado, deixa todos os outros grupos para lá e eu vou falar de cego, vou falar de baixa visão. Tá bom? Tudo bem assim? Vou fazer só um recorte, as outras áreas deixo um pouquinho. E aí, hoje, por exemplo, a Casa Publicadora Brasileira, né, a CPB, ela produz lições, tanto lições em letra ampliada. Alguém aí tem lição em letra ampliada? Sim ou não? Ninguém tem. Alguém? Não levante a mão, por favor. Mas a associação, ela também tem algumas lições disponíveis lá nos céus, né, que é a loja da associação. Lá você vai encontrar também lições com letra ampliada. Então, você tem dificuldade de leitura, acabou com a sua dificuldade. Você vai conseguir ler a sua lição da Escola Sabatina com letra ampliada. Mas também outros recursos foram gerados. Foi gerado também as lições em áudio. Um áudio muito bom, diga-se de passagem, feito pela CPB, a primeira série dessa lição em áudio. Eu comprei uma vez lá no MASP, de engenheiro com ele. Passei por lá e cheguei lá na lojinha e vi, foi a primeira vez, trouxe o material, ouvi material bom, só que ele foi melhorado, aperfeiçoado. Então, tudo isso por conta do Ministério que começou a ajudar. Hoje eu reúno um grupo de pessoas com deficiência visual, aproximadamente 20, 25 pessoas com deficiência visual, interessados pela igreja de alguma forma, num pequeno grupo que se reúne lá na Gurilândia todo último sábado, às 3h30 da tarde. Inclusive sábado que vem, se vocês tiverem a disponibilidade, podem lá conhecer. Vocês vão ver as possibilidades que essas pessoas têm e as possibilidades que nós temos, que vocês têm, de trabalhar, de evangelizar, de levar o evangelho para essas pessoas com uma especificidade ou com uma limitação. Então, o Ministério Adventista de Possibilidade é tudo isso. Vocês conheciam desse jeito? Alguém disse que aqui é uma igreja do MAP, do Ministério Adventista das Possibilidades. Aqui tem pessoas com dificuldade motora, né, com dificuldade auditiva, pessoas com cadê o Lincoln, né? Vocês
lembram do Lincoln? O Lincoln vem aqui de vez em quando, sim ou não? Sim. Então, pessoas com deficiência visual. Nós temos pessoas com transtorno de espectro autista, sim ou não? Temos. Então, nós temos todos esses grupos representados. Viúvas, talvez. Indutados, talvez. Órfãos, talvez. E ainda mais, a gente pode ter cuidadores aqui no nosso meio, sim ou não? Então, o MAP está bem representado. Mas, tudo bem, eu apresentei o MAP, fiz de trás para frente. Daqui a pouco eu vou perguntar para você, você já vai pensando, mas como é que eu posso ajudar no MAP? Já que é um ministério reconhecido pela igreja, como é que eu posso ajudar? Então, vamos ler a Bíblia? Vamos. Texto aí é de Tiago, capítulo 1 e o verso 2, tudo bem? Acharam aí? Podemos orar novamente? Vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, obrigado porque o Senhor tem se preocupado com cada um de nós e o Senhor tem dado ministérios diferentes para a tua igreja, mas com o único objetivo de levar as pessoas à salvação. Então, Senhor Deus, que hoje, ao ouvir a respeito da tua palavra, nós também estejamos engajados na tua missão de levar pessoas que estão à margem da sociedade para poder conhecer o Senhor e ser levados para o céu junto conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguém quer ler esse texto bem alto para mim? Será que dá para a gente ouvir daqui se alguém ler? Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações. Olha que interessante o texto diz assim: tenham alegria o fato de vocês passarem por atribulações, por dificuldades, por aflições. E aí você pode dizer assim: uma pessoa cega vai ter alegria como? Eu quero puxar esse lado aqui, tá bom? Então, é um conselho bíblico. Tiago falando, ele diz assim: sejam felizes, tenham alegria quando vocês passam por dificuldades, quando vocês passam por tribulações. Que tribulações são essas? Eu não sei. Eu não sei o que te faz ter tribulação, eu não sei o que te faz ter problema. E alguém vai dizer assim: o Renato é cego, então o problema do Renato é a cegueira. E eu vou dizer para vocês que não é, mas eu vou contar depois. Tá bom? Tem um relato de uma outra senhora chamada Mara Gabrilli, é uma política, não é envolvida com política, acho que senadora atualmente, e ela cuida de questões de pessoas com deficiência, junto lá com o senador Romário, que alguns conhecem, porque também tem um filho com deficiência. Mas a Mara Gabrilli, ela teve paralisia e ela é tetraplégica, na realidade. E uma vez perguntaram para ela, chegaram e falaram assim: então, mas você é senadora, engajada na obra, tentando trabalhar e tal, mas como é para você ser tetraplégica, ter essa deficiência? E ela parou e disse assim: olha, eu digo para você que não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior. E eu vou nessa linha aqui. Eu vou nessa linha de que ser deficiente visual pode não ser a melhor coisa, mas também não é a pior. E eu me alegro por essa dificuldade. Depois eu vou contar para vocês. Outro texto, João capítulo 16, verso 33. Texto conhecido, hein? João 16, 33. Quem lê bem alto para nós? Quem lê? Que leitura, hein? Então é isso aí, olha só. Vocês têm tribulação nessa terra? Tem, mas Deus está dizendo assim: em mim vocês tenham paz. Em mim tenham paz. Aí estava estudando a escola sabatina. Na lição da escola sabatina estava falando de orgulho. O contrário do orgulho é estar humilde, rendido, reconhecido de que Jesus é o seu único e eterno Salvador. Quando você está limpo do orgulho, é quando você realmente se entende
como dependente do Senhor. Aqui, a mão é contrária. Quando é que a gente consegue passar pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas limitações que essa vida nos impõe? Quando a gente se coloca verdadeiramente na mão de Deus, a gente vai ter alegria passando pela tribulação, a gente vai conseguir ter paz passando pela tribulação. Por quê? Porque a gente sabe que, além de todas as coisas que nós podemos ver, nós temos Deus. Uma vez, um rapaz parou na porta de casa e ele começou a insistir comigo para que eu fosse à igreja dele. E eu disse: não precisa, eu oro aqui, eu sou cristão. E aí ele disse para mim assim, não, mas se você for na minha igreja, você vai sair curado. E eu disse para ele: não, eu não vou na sua igreja para ser curado. Até porque se Deus quiser curar, ele cura aqui mesmo, não preciso ir lá. E de repente ele falou assim: mas, cara, se você for na minha igreja e você não for curado, eu nunca mais piso na igreja. Eu disse para ele: então eu não vou, porque se eu não for curado, você nunca mais vai pisar na igreja, a culpa é minha. São coisas que a gente fica pensando que, primeira coisa, que encontram alguém cego e perguntam você quer ver? Tem um texto bíblico que está lá em Lucas capítulo 18, nós não vamos ler. Uma outra vez, quem sabe, eu venho aqui e pregue sobre isso. O cego Bartimeu, a história do cego que Jesus passa e ele começa a gritar, e ele grita como mesmo? Jesus? Eu achei que eu estava sozinho. Peraí. Eu achei que eu estava sozinho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí eu estava contando para vocês a história de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35 até o verso 43. E conta a história de um cego que no meio do caminho ele ouve que Jesus ia passar. E aí ele gritava como? Jesus E aí quando ele foi passando, Jesus passando, e o homem gritava mais, ele gritava como? Jesus então parou e falou assim: vem até mim, traz ele aqui. E aí ele foi, chegou até perto de Jesus. Jesus olhou para ele e disse assim: e daí, o que você quer que eu faça? E aí, só que ele disse: eu quero ver. Mas a pergunta de Jesus, ela não era assim: você quer ver? A pergunta de Jesus era: o que você quer que eu faça? Mas tem muita gente por aí que acha que porque a pessoa tem deficiência visual, ela quer ver. Porque a pessoa não anda, ela quer andar. Que ela não ouve, que ela quer ouvir. Bom, isso até pode ser, viu, gente? Só que a gente tem tantas coisas para a gente querer, que eu particularmente não faço questão nenhuma de ver. Outro dia eu fui pregar numa outra igreja. E quando eu cheguei lá, eu comecei a contar sobre a história de Bartimeu, desse jeito aí que a gente estava conversando. E aí no meio do assunto eu disse: gente, eu não quero ver. Logo no início do sermão eu disse: eu não quero ver, não faço questão nenhuma de ver. E eu vou explicar para vocês depois. E aí eu continuei o sermão, falei um pouquinho mais. Quando eu fui saindo lá na porta da igreja, veio um moço ainda com os olhos lacrimosos e falou assim: rapaz, eu vim a essa igreja hoje e eu não queria saber de nada, eu vim por obrigação. E eu estava ali de cabeça baixa, eu nem estava querendo te ouvir, mas de repente você falou assim: se é para ver, eu não quero ver. E aí eu estava ali no meu cantinho sentado de cabeça baixa, e eu não estava querendo ver era nada. A minha vida eu achava que era a pior das vidas. E de repente você vem cego lá na frente e diz assim: eu não faço questão nenhuma de ver. Estava na rodoviária de Caçapava outro dia, eu trabalho em São José, passo todo dia por Caçapava. E aí estou eu lá em pé, veio um homem começou com aquela história de: quer ver, não quer ver, você tem que ver, porque Jesus não ia deixar alguém cego, e porque você pode ser testemunho e tal. Eu olhei para ele e falei: irmão, faço questão nenhuma de ver aqui, mas eu quero ver Cristo voltando nas nuvens do céu, eu quero ver Ele voltando em glória. Se eu não ver aqui, eu posso contradizer o irmão, sabe? Porque ele diz assim: você vai ser usado se você voltar a ver. E eu digo para vocês o seguinte: eu posso ser usado sem ver. A questão é que muitos dos discípulos daquele tempo deixaram de ver Jesus. Pessoas que iam à igreja, que se diziam discípulos
dentro da igreja, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os escribas, todos eles viam tudo. E Jesus diz assim: vocês precisam ver. Romanos capítulo 5, verso 12. Abra sua Bíblia. Romanos 5, 12. Do mesmo jeito, alguém lê bem forte aí para mim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A condição do ser humano é a mesma. A condição é de pecador. A condição é de caminhante para a morte, a menos que veja Jesus. Eu posso ver qualquer coisa. Eu posso sair olhando paisagens. Posso ver gente bonita. Posso ver lugares bonitos, coisas bonitas. Mas se eu não ver Jesus, nada disso vai me adiantar. Tudo vai ser passageiro. Por quê? Porque a condição que eu tenho, a condição que você tem é a mesma. A nossa condição, o salário do nosso pecado é a morte, mas não é a morte só agora. Não é a morte que limita a gente de encontrar as pessoas, mas é a morte eterna. A morte que pode nos limitar de ver Jesus eternamente. Então coloque na sua mente, antes de ver, bom seria se nós realmente víssemos Jesus, se na nossa frente nós tivéssemos Jesus. Outro texto, João capítulo 9. João capítulo 9 inspira vários sermões por aí. João capítulo 9, do verso 1 até o verso 3. Quem pode ler para a gente? João 9, de 1 a 3. A caminho, Jesus viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Olha que interessante esse texto. Jesus está passando, e uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus viu o cego. Você não precisa ver, mas Jesus precisa te ver. Você entende? Você tem que estar no caminho de Jesus para poder ser visto. Pergunta equivocada: quem pecou? Esse aí ou a família dele? Dentro da construção histórica, quando se fala de pessoa com deficiência, a construção que se vem, primeira coisa é que uma pessoa que tinha deficiência era colocada à margem da sociedade, porque era sobre ela atribuído o pecado. Porque se ela não era perfeita, é porque ela tinha pecado, ou seus pais tinham pecado. Era essa consequência, para alguns, era a consequência do pecado, uma limitação. Então, muitos durante a história foram colocados para morrer, foram sacrificados a deuses. Por quê? Porque eles tinham, na visão deles, um defeito. A palavra defeito foi mudando, né? Eu trabalhei numa associação uma vez, uma sociedade que se chamava Sociedade de Reabilitação do Incapaz. E essa sociedade ela começou com um leprosário, que também não é mais chamado de leprosário, porque quem tem lepra hoje é chamado de hanseníase, uma doença de pele, mas uma doença limitante, porque se não tiver tratamento ela mutila, ela arranca pedaços. E as pessoas diziam que a lepra era como se fosse o castigo de Deus, o dedo de Deus. Uma pessoa que tivesse lepra estava excluída da sociedade. Uma pessoa que fosse cega estava à margem da sociedade. Sabe por que Jesus encontrou esse cego no caminho? Porque ele não estava dentro da igreja. Sabe por que o cego Bartimeu também foi encontrado na porta de Jericó? Porque ele não era digno de estar dentro de Jericó. Só que nos nossos dias, a sociedade que nós vivemos, às vezes não privilegia, não dá acesso a pessoas com algum tipo de deficiência. Os nomes mudaram, gente. Antigamente era pessoa com necessidade especial, depois virou pessoa portadora de necessidade,
depois portador de deficiência, e agora chama pessoa com deficiência. O nome é bonito, tanto faz como tanto fez. Se nós não tivermos respeito, não adianta chamar pelo nome que quiser. E é por isso que o MAP vem, para falar de respeito, para falar de oportunidade. Outra vez conversando sobre pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A frase mais interessante foi: nós valorizamos não a deficiência, sim a eficiência da pessoa. Porque na verdade a gente começa a rotular algumas coisas. E o rótulo que é problemático está certo que a igreja precisa se preparar para uma série de coisas. E quando a gente começa a olhar, nós vamos discutir, conversar sobre alguns assuntos de inclusão outro dia. Como é que a gente podia deixar a igreja mais acolhedora? Assunto lá de recepção, do pessoal do Ministério da Recepção. Como é que eu transformo uma igreja acolhedora quando todo mundo pode vir para a igreja? Pastor Michael, pastor de Cruzeiro, de Lorena, perdão. Pastor Michael, pastor de Lorena, disse que uma vez ele estava na igreja, e aí ele pregou, e quando ele saiu tinha uma senhora sentada no outro lado da rua, na cadeira de rodas. E então ele saiu, foi embora. No outro dia, quando ele chegou, a senhora estava sentada lá, na cadeira de rodas, do outro lado da rua. E isso foi se seguindo por vários dias. Um dia ele resolveu atravessar a rua e falar do Evangelho para aquela senhora. E quando ele chegou, falou assim: tudo bem? Ela falou: tudo bem. Ela com os olhos marejados. Aí ele disse assim: a senhora está chorando? Ela disse: estou. E por quê? O que está acontecendo? Ela disse: é porque eu vi tudo que o Senhor pregou ali dentro da igreja. Tudo. E tocou no meu coração. E ele disse: e por que a irmã não vai para a igreja? E ela disse: porque eu não consigo subir aquelas escadas. Pastor Michael mudou a mentalidade. Ele que é casado com uma deficiente visual chamada Juliana. E ele falou assim: não, de hoje em diante eu vou criar uma igreja acessível. E ele começou a colocar rampas onde era necessário. Ele colocou espaços mais largos, portas, braille e companhia. Criou uma sala azul, onde as pessoas com transtorno de espectro autista podem ir lá para um momento, para eles tentarem se reequilibrar. Então, tudo isso ele está pensando, mas a partir de uma visão evangelística, quando ele descobriu que tem gente fora da igreja que não consegue vir para a igreja, e às vezes, porque nós não pensamos neles, porque eu vivo num pequeno grupo. Às vezes eu fico pensando, eu falo com Deus, eu falo: Senhor, por que eu vou continuar esse pequeno grupo? E aí de repente eu chego lá numa reunião do pequeno grupo, e aí tem 20 e poucas pessoas com deficiência visual, só eu, adventista. E eu tentando falar, daí vem alguém e fala assim: você não sabe o quanto é importante essa reunião para mim, eu não falto nenhum. E aí eu fico pensando, levei alguém ao batismo? Ainda não. Já tiveram alguns batismos lá, não diretamente por mim, mas o grupo levou pessoas para o batismo, levou pessoas que não se descolam, que estão ali sempre no pequeno grupo, que vão à igreja. E eu digo: então, estou atingindo, o ministério está indo aos poucos. Vou ser sincero com vocês, a igreja da verdade ela nos dá muito apoio, muito. Mas eu ainda acho que nós, sendo adventistas, nós precisamos nos engajar mais em missões como essa. Quantas vezes eu chamei o pastor e disse: pastor, tem um campo missionário, um grupo para a gente fazer evangelismo, está aqui, 25 pessoas. 25 pessoas. Mas às vezes nós, enquanto membros de igreja, nós não nos empenhamos nisso. Lá eu fico feliz quando alguém chega e fala para mim assim: Renato, eu vou buscar 3, 4 deficientes em casa para levar para a reunião. Não estou falando de assistencialismo, de pegar e levar, mas essas pessoas às vezes elas se entregam. É a coisa que ela diz: é a única coisa que eu consigo fazer, pegar meu carro e levar essas pessoas até lá. Não sei pregar o evangelho, não sei como atingir, mas eu estou pronto para a missão. O MAP, Ministério Adventista de Prosperidade, precisa de pessoas assim. Deixa eu contar a história para vocês.
embora eu tenha contado um monte. Eu ouvi a história, estava no material que a Jaqueline mandou, material de um rapaz chamado George Matson. Quem ele era? Um reverendo escocês, que começou ali seus estudos, foi se engajando, todo mundo vendo que ele tinha potencial para a liderança cristã, e ele foi se engajando, ele se envolveu com uma garota, começou a namorar, e aí o namoro foi fluindo, ele marcou noivado, casamento, e de repente ele teve um diagnóstico, ele ia ficar cego. E aí, diante do diagnóstico de cegueira, a noiva disse: não, com você não caso, porque uma pessoa que não veio, não tem perspectiva nenhuma de futuro, então eu não vou me casar. E Matson, então, ele resolveu não se casar mais. E ele viveu a vida toda dedicado ao Evangelho. Se você for procurar George Matson, você vai encontrar pelo menos umas 2 dezenas de livros escritos por um pregador chamado Pregador Cego. Aquele que era reverendo, pastor, ministro, mas era cego. Tinha outras histórias para contar, não sei se vocês já ouviram falar de Helen Keller, quem sabe Annie Sullivan, também não, mas deixa essas histórias para a gente fazer uma palestra um dia. No sermão quero colocar outra para vocês. Vocês já ouviram falar de Fanny Crosby? Você já viu, não? Mas se a gente for ver o nosso binário adventista, e for procurar quem são os escritores, os que comporam os hinos que estão aí, o nome de Fanny Crosby vai estar escrito aí. Ela foi uma das maiores escritoras de hinos cristãos. Ela foi a primeira mulher a falar no Senado americano. Ela foi escritora de aproximadamente 8.000 músicas. Bom, tá certo. Ela foi contratada em algum momento por uma empresa de músicas lá. E ela tinha a obrigação de escrever 3 músicas por semana. Mas em um dia só, ela chegou a compor 7 músicas. Ela tem algumas músicas que não têm autoria de Fanny Crosby. Por quê? Porque em alguns momentos ela assinava de outro jeito. Ela não tinha nada que ver com a música, ela não queria ganhar dinheiro com isso. Morou a vida inteirinha numa casa simples, com poucos recursos. Se casou aos 35 anos, teve um bebê, mas o bebê acabou adoecendo e morreu. Parte dos hinos que ela escreve, a partir da morte do seu bebê, ela escreve como se ela estivesse cantando para uma criança. E ela diz assim: porque se meu filho vivesse, eu gostaria que ele entendesse o Evangelho. Então as músicas dela são muito simples, muito simples. A ideia é pregar através da música para crianças. Mas deixa eu falar outra coisa a respeito de Fanny para vocês. Ela nasceu e quando ela era pequenininha, um dia ela teve uma infecção nos seus olhos. E aí a família chamou um médico. O médico veio, fez uns implantes nela. E quando o médico foi embora, realmente a infecção cedeu, mas se descobriu que ela perdeu a visão por completo. Aos 15 anos ela foi para uma escola de pessoas com deficiência naquela época e ela nunca conseguiu aprender a ler braille, o sistema braille. E aí então ela escrevia as suas canções, os seus poemas, todos esses, sendo cego. E vocês cantam músicas do binário, nós cantamos músicas do binário, feita por alguém que é cego e nem sabemos. Mas tem outras histórias aí que a gente poderia contar. Como, por exemplo, Jesus um dia é convidado para um almoço. Lucas, capítulo 14. Quando ele chega ali, ele encontra um homem que a Bíblia trata como hidrópico. Um homem que era cheio de líquido. Um homem inchado, totalmente inchado.
Talvez ele não conseguisse andar mais, de tão inchado. Mas naquele dia ele foi colocado diante de Jesus, e Jesus curou aquele homem, porque Jesus teve misericórdia dele. Paulo, certa vez, no encontro com Jesus, ele cai do cavalo, ele entende que ele está errado, e aí ele sai sendo levado pelas mãos, porque naquele momento Paulo deixa de ver. Vai até a casa de um servo de Deus, que coloca a mão nele, e como algumas escamas caem dos seus olhos, Paulo passa a ver. O Espírito de profecia diz que provavelmente o espinho da carne de Paulo era uma dificuldade para a visão. Alguns teólogos dizem que Paulo assina as cartas, mas ele sempre tem alguém para escrever as cartas, porque Paulo provavelmente tivesse dificuldade com a visão. E se, porventura, o espinho da carne de Paulo fosse a perda visual, Paulo pede a Deus, chega, tira o espinho da carne, e Deus olha para Paulo, olha bem nos olhos de Paulo, e diz assim: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Se eu tivesse que colocar um tema na nossa conversa, um tema no nosso sermão, eu ia dizer que Deus transforma limitações em possibilidades. Deus transforma limitações em bênção. Deus é capaz de olhar onde a gente não vê, pessoas que a gente não viu. O Evangelho de Cristo, ele é fantástico. Por quê? Porque Satanás ele veio para destruir. Cristo veio para salvar, para resgatar. E a igreja veio para acolher. Eu e você devemos acolher. Minha pergunta: o que você tem feito para trazer alguém desses grupos vulneráveis que eu citei? Pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual, como eu, pessoas com deficiência auditiva, pessoas que são cuidadores e não têm como vir à casa de Deus, pessoas que estão em luto ou ainda pessoas que são órfãs. Como é que a gente tem acolhido? A igreja se preocupa com isso, tem um ministério à sua disposição, e o ministério quer que você ganhe almas através desse ministério. Texto que eu poderia finalizar, porque daí para mim fica muito claro, fica muito evidente, muito evidente. É um texto que está lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, que também a gente pode citar de cor, porque diz assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Quando eu oro, gente, finalizando aqui, para a minha vida, eu posso dizer para vocês que para mim não faz nenhum sentido ver agora, porque a minha vida foi transformada a partir da perda visual. Se eu tivesse que dizer que minha vida passou por um momento de felicidade, foi a partir da perda visual. Todas as coisas que eu não dei valor antes de perder a visão, eu tive a chance, uma nova chance, para reconsiderar. É um assunto para a gente conversar um dia, quem sabe. Mas Deus, ele transformou a minha forma de ver. Outra vez estava subindo o pico do Itapeva, com o pessoal, indo do Pirapuama para o Itapeva, pelo meio de uma trilha. E aí um dos amigos, o Jota, que alguns de vocês devem conhecer, o Jota, ele me amarrou pela cintura. E ele disse assim, não, deixa eu ir ali atrás, eu descendo o morro. E ele disse, eu vou ali atrás, eu vou segurando, caso você for cair e tal. E aí a gente estava ali brincando. E de repente, no meio da trilha, nós ouvimos um barulho. Alguém caiu. Não era ele, era o Jota. O Jota caiu atrás de mim. E quando ele caiu, eu comecei a rir. E falei assim, mas você não estava aí para me segurar? Como que você cai e tal? E aí ele falou, não caí. E a gente começou a brincar. E ele disse assim, eu não caí. Porque um trilheiro não cai. Um trilheiro vê a trilha de outro ângulo. E aí eu disse para ele dizer, é mais ou menos isso. O cego, às vezes, ele deixa de ver para poder ter visão.
eu acho que a gente tem que valorizar potencialidades. Se não houver a pregação do Evangelho, talvez algumas pessoas com deficiência visual não virão pregar aqui. Talvez o nosso pastor Orestes, que tem uma deficiência visual, ele é monocular, ele também não teria sido atingido pelo Evangelho, não estaria pregando o Evangelho para nós hoje. Então, o que nós precisamos fazer nesse ministério? Nos engajar, pregar o Evangelho, levar o Evangelho a qualquer pessoa, sem distinção, sem preconceito, sem discriminação. É assim que é inclusivo. O reino de Deus é inclusivo. Nós vamos ouvir uma música, né? Vamos ouvir uma música. E no fim da música, eu volto aqui para a gente louvar a Deus com uma música de Fanny Próximo. Tá bom? Que o mal insiste em tomar meu coração.
nós subindo juntos para o céu. Amém. Nós vamos poder louvar a Deus, cantando louvores a Deus, subindo e vendo a face do Salvador. Por que eu quero ver aqui? Fanny Crosby, um dos hinos mais clássicos dela, conta um motivo, o porquê dela lutar, dela se esforçar, dela escrever os outros 7.999. O hino de número 318 do nosso cenário tem como título Bendita a Segurança. Vamos cantar juntos? Vamos ficar em pé, louvar a Deus por si. canta que a esperança está no Senhor. E essa que é a esperança. Eu quero convidar você a falar com Deus novamente. Baixe sua frente. Santo Deus, Pai, nós te louvamos porque nós temos histórias que são inspiradoras. Não histórias inspiradoras porque pessoas conseguiram vencer a deficiência, mas histórias inspiradoras de pessoas que conseguiram ver aquele da cruz, o único Salvador, o Salvador pessoal, o Salvador verdadeiro. Senhor Deus, e por isso nós nos gloriamos na tua cruz, porque ela é quem pode nos trazer a salvação. Senhor Deus, que nós hoje, ao ter ouvido isso aqui, essas coisas, que nós possamos tentar nos engajar em projetos que acolham pessoas, que incluam pessoas, que atraiam pessoas ao teu Evangelho.
Nos usa nas tuas mãos, na tua obra. É o que pedimos em nome de Jesus. Deus nos abençoe.